Meus amigos, Marcelo Teixeira apareceu e falou. Ele disse que já estava pré-combinada essa entrevista coletiva, mesmo se o Santos não vencesse o Goiás, como venceu por 2-0 na Vila Belmiro, que ele daria a sua cara à tapa, que ele falaria com a imprensa, mas só foi divulgado depois da vitória, né? Márcio Calves disse que foi um erro dele. Mas tudo bem, vamos acreditar nas palavras oficiais do presidente do Santos. Ele falou muita coisa, algumas respostas prolongadas e vazias, mas é a palavra oficial, então a gente tem que falar sobre as respostas do presidente santista no vídeo agora. Eu vou explicar. Eu vou deixar a parte do meio para o final para falar só sobre Paulo Brax. E eu vou trazer alguns pontos importantes no começo desse vídeo para a gente debater, tá bom? Seja bem-vindo de volta e seja bem-vinda de volta ao Labrado Santista. Eu sou o Victor Salles. Ó, não esquece de deixar seu like, se você comentar, der o like e quiser ajudar mais, inscreva-se aí no canal para a gente bater 15 mil inscritos, beleza? Vamos lá. Primeiro ponto. Eu tô olhando para esse lado aqui, que é onde tá as minhas anotações. Sobre o apoio ao Carille. Ele disse... primeiro ele disse que assume o erro da partida que foi transferida para Londrina contra o Botafogo, que dali para frente foi a derrocada do Santos. Emocionalmente, fisicamente, logisticamente falando, que dali para frente o Santos se atrapalhou. De fato, era um jogo depois de um dos mais difíceis adversários da Série B e dois jogos chatos, que era Novo Horizontino e Operário. Então, ficou claro nas falas do Marcelo que o Santos errou e errou feio e que isso é responsabilidade da diretoria. O Carille já tinha feito essa meia-culpa na entrevista coletiva depois do jogo contra o Goiás, agora o Marcelo assume isso. O que eu acho? De fato, erraram. Erraram no timing, não ganhou muito dinheiro, não teve sucesso, atrapalhou totalmente o cursor da caminhada do Santos, que até então era líder da competição. Então, foi uma decisão errada. Espero que tenham aprendido com esse erro, pelo visto, pela grandiosidade do problema que isso gerou. Acho que tanto o Marcelo quanto o Carille não aceitarão mais fazer esse tipo de mudança de estádio, principalmente entre jogos muito complicados. De fato, isso ele acerta. Ele dá a cara a tapa, errou, aprendeu com o erro. Beleza. Palmas para Marcelo Teixeira nessa resposta, confirmando uma coisa que nós, como torcedores e analistas do futebol, percebemos que foi um erro. Então, esse assunto tá feito. Vamos lá. O outro ponto que ele trouxe foi sobre do apoio ao Carille, tá? Só um detalhe ainda sobre a logística aqui que eu anotei e quero comentar. Ele disse que a reclamação dos jogadores sobre a logística não é do luxo, teve conforto, mas não teve luxo. Não é o fato de pegar ônibus. Ele falou que os jogadores todos sabiam disso. Ele falou que o problema é da logística, que não deveria ter voltado, o jeito que foi para Amazonas, o jeito que voltou de Amazonas, o jeito que saiu de um lugar para ir para outro. Aí ele foi mais enfático, mais duro. Essa logística não pode acontecer. Ora bolas. O Marcelo Teixeira, na resposta que deu, falando sobre os médicos, sobre preparação física, ele falou que ali tem os profissionais competentes. E se não estiverem dando resultado, tem que mudar. Porque tem que mudar se não der resultado. Você já fez isso como profissional da logística do Santos? Ou você está falando, Marcelo, que ficou um pouco em aberto? A culpa é da logística do Santos ou da logística da CBF? Mas não acho que não é da CBF, porque você mesmo disse que o Santos fica 7, 8, 10 dias sem jogar. Então não acho que é da CBF. Acho que é da logística interna. Se é da logística interna, você tem que mudar esse profissional. E outra coisa. Se é um problema da logística interna, se vocês admitem que todo o trâmite foi mal feito, por que vocês jogaram pra mídia, então, que vocês multaram em 10% do salário o Patati? Porque, em tese, o Patati tá correto de reclamar ou não. Em tese, tem soluções melhores. Em tese, a decisão foi errada da diretoria. Ou a multa é simplesmente por ele ter exposto algo nas redes sociais. Você poderia ter tratado isso de uma outra forma? Como? Ela chama a coletiva, presidente, Galo e jogador, diz que ele errou, sabe que é um jovem que não vai tomar nenhuma atitude, mas já está conversado e põe o moleque para pedir desculpa. Multar, às vezes, pode ser mais popular e mais rápido de se resolver, né? Então, se o problema é da logística, mude quem é da logística. Ele falou também sobre a questão treinamento em apenas um período. Ele falou que ele também, como presidente, ele tinha essa dúvida.
E que bom, né, que ele tem essa dúvida, que bom que ele questionou, e aí foi onde ele falou que os médicos mostram que o tempo de recuperação, que isso, aquilo, é melhor, que isso não faz o jogador ficar mais enfraquecido, mais lento, sem ritmo de jogo. Não é o que a gente vê, tudo bem que tem jogadores voltando de lesão, outros que estão numa sequência, como Schmidt e Pituca, e a gente vê que às vezes esses jogadores estão mais cansados. Acho que aí ele precisa de uma segunda, talvez uma terceira opinião para poder confrontar, para saber se o departamento de medicina está correto com relação a deixar apenas um período de treinamento e tantos dias de folga, tantos dias sem jogar uma partida oficial. Eu acho que tem que ser revista se a carga de treino está correta. O Santos joga pouco, descansa muito e está fadigando nos jogos. É normal a resposta do médico? Vamos pegar uma segunda opinião? Vamos falar com especialistas? Nisso aí eu entendo que ele consultou quem tem que consultar, mas eu não ficaria satisfeito com essa resposta. Eu buscaria algo mais, porque não me convence essa resposta. Disse o apoio ao Carille, basicamente tirou a responsabilidade do Carille e trouxe para ele, na questão da janela de exceção, da outra janela, da contratação, das logísticas e tal. Falou que vai dar apoio ao Carille, independente do que aconteça na partida contra o Mirassol. Eu acho que, de novo, né? Eu acho que é uma visão equivocada. Já dei minhas opiniões aqui sobre o Carille. Pode ser que o Carille, com uma mudança de 2, 3 peças, com a possível chegada de Paulo Brax, que eu vou falar aqui, o Santos deslanche nas mãos do Carille, o Santos volte a ser o galáctico da Série B. Mas eu já dei minha opinião sobre o Carille. Ele mostra ali apoio, assume os erros do departamento de futebol, das contratações, e ok, eu acho que tem que ser assim mesmo, tem que assumir os erros. Eu cobro tanto aqui, eu falei, no vídeo que eu falei das perguntas ao presidente, eu falei muito sobre convicção. Tem convicção? Eu também não posso ser hipócrita. Se tem convicção, então siga a sua convicção. Siga a sua convicção. Espero que esteja respaldado em boas respostas, em bons profissionais. Eu falei, eu quero que você tenha convicção. Quer manter o Carille? Mantenha o Carille, mas convicto que o Carille é o cara. Não adianta tomar uma taca do Mirassol, volta para Santos e muda de técnico. Aí não mostra convicção. Já que perdeu 4, ganhou do Goiás, se empatar com o Mirassol, ganhar da Chapecoense, ter a convicção que ele é o melhor para o Santos, siga convicto. Mas não demita o cara por uma pressão de conselheiro, de torcida. Siga suas convicções. Me parece que está convicto. Então não vou ser hipócrita, já que ele está convicto, segue o jogo. Falou sobre novos patrocinadores, que vai chegar um patrocinador para a camisa aí, né? Que naquela posição da camisa, o patrocínio nas outras gestões era em torno de 3 milhões de reais, e esse fechamento vai ser para 6 milhões de reais. Já disse aqui, 6 milhões de reais não paga um mês de folha salarial do Santos, então, mas eu sei que todo o dinheiro é bem-vindo, mas não paga uma folha salarial do Santos, mas está aí mais um patrocinador que deve ser Portos de Santos, que é o maior porto da América Latina, com o maior time da América Latina no mundo ali num determinado período, emblemático e tudo mais. Ele disse que abriu, no meu mundo a gente chama de bid, né? Que é uma concorrência de mercado, e falou da Parimet, de uma possível negociação com a Parimet para ser o patrocinador master. E aí não sei se teria o rompimento imediato da Blaze, se cumpriria o contrato com a Blaze, mas falou sim que está abrindo uma concorrência de patrocínios de camisa e a Parimet pode voltar a ser forte. De reforços, não disse posição, não disse tipo de jogador, não disse modelo, falou que não vai abrir, mas o Santos vai se reforçar. E teve sim uma entrelinha que ele está negociando Morelos e Patrick. Deu para entender que são jogadores que ele não está contente, que tem mercado, que vai tentar negociar e etc, etc. Nada que a gente já não debateu aqui. Agora eu quero falar sobre Paulo Brax. Ele confirmou que o Brax está em Santos, que o Brax vai conversar com ele, e deve conversar com mais gente, para ser o CEO do Santos no futebol. Então, seria uma espécie de... Ele seria o centralizador de finanças, futebol masculino, feminino e base, e ele seria a última instância da decisão. Vamos supor que o Brax chegue no acordo com o Santos. O Brax pode chegar e demitir o Galo. Para que uma sombra do Galo? Pode demitir o Galo. Pode deixar o Léo Bastos. Sobre a figura do Brax. Eu entendo quando o Teixeira fala que ele tem experiência em Série B. De fato tem. América Mineiro. Não lembro se ele estava na reconstrução do Inter.
teve Vasco, acho que Fluminense ele também passou. Bom, é um nome conhecido aí no mercado. Passou pelo Botafogo de Ribeirão Preto, né? É um nome conhecido. Nesse mundo dos dirigentes de futebol, sinceramente a gente tem poucas opções que são unanimidades. Eu já acho positivo o Marcelo Teixeira achar que o Santos precisa de um CEO. Isso pra mim já é um bom ponto positivo. O Corinthians tentou tirar lá o Marcelo Paes do Fortaleza. Pelo menos se ele não aceitou o Corinthians, eu tentaria trazer o Marcelo Paes para uma reconstrução do Santos. Já que existe o entendimento de um CEO. Eu gosto dessa ideia. Então, já que existe essa ideia, que pra mim é positiva, pra falar que eu só critico, palmas a Marcelo. Tem que ter um CEO que entenda de futebol. Agora, o Paulo Brax, ele é um nome que vai trazer muitas inseguranças. Muitos torcedores falando que o Santos virou Vasco e bababá. Então, assim, eu não tenho nenhum grande apreço e nenhum grande desprezo. Eu acho que é um nome interessante. Pelo que tem aí disponível no mercado. De novo, eu conversaria com o CEO do Fortaleza, eu conversaria com o CEO do Cuiabá, eu conversaria com o CEO, sei lá, do Bahia. Eu tentaria esses caras aí. Se não rolar, não rolou. Beleza. O Brax, ele vai ter uma entrada no mercado. Só que eu acho que ele é melhor do que o Galo realmente... A experiência do Galo nessa função é patética. Eu acho que já é mais... ele já entende mais de mercado do que o Galo. Mas eu acho que ainda não é o ideal, tá? Eu prefiro o Brax numa nova janela de transferências do que o Galo. Pô, Vitor, então é menos pior? No momento eu diria que é o menos pior e não que é a melhor escolha. Eu acho que o Santos precisa de fato dessa cadeira, acho que o Galo não dá mais. Eu falei aqui várias vezes, dar 4 janelas de transferência pro Galo é pedir pro Santos não conseguir subir pra Série A, é mostrar a ineficiência do Galo. O Brax, ele vai ser um nome que vai trazer muita divergência. Mas assim, eu acho que ele pode ter outros exemplos passados. É um cara rodado, experiente, passou em grandes clubes. Eu dou o voto de confiança. No momento eu dou o voto de confiança. Acho que é muito parecido com alguns outros cartolas. Mas eu acho que ele tá mais próximo de um Rodrigo Caetano do que de um Falcão. Tá entendendo o meu ponto? Do que um Rubão que passou no Corinthians. Então, assim, tô curioso, mas não diria que eu tô confiante. Dá pra entender? Eu tô inseguro, mas achei interessante. É meio complicado. Não tem uma definição muito própria. Mas a gente vai ter que esperar pra ver Paulo Brax, ver se ele assina. Eu acho que o primeiro papel que ele tem que fazer é tirar o Galo e ele comandar ali como CEO de todos os departamentos, centralizar o futebol nele. Eu acho interessante o movimento de ter essa peça. Tô curioso para ver o Brax, mas não sei se é o Brax. Se não for o Brax, que mantenha a posição e tente esses outros nomes de Fortaleza, de Bahia, de Cuiabá, de clubes emergentes que vem tendo um considerável sucesso recente. Tá bom? Tá feita a minha opinião. Peço para você sempre ficar aqui no Lambrado Santista. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.